Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira. Hoje nós vamos fazer mais uma entrevista. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos e hoje nós vamos receber a Marília Melo, minha irmã. Mas ela é uma pessoa muito interessante, tem uma história muito legal. Ela é engenheira, ela estudou no exterior muitos anos. Ela é Instagrammer de educação financeira, agora recentemente começou. Ela tem uma história acadêmica muito interessante. Quando a gente era crianças aí, ela passou no concurso do Colégio Militar em segundo lugar, um concurso bem difícil, e por uma diferença de 1/10 para o primeiro lugar. Enfim, então ela sempre teve um brilho acadêmico muito grande. Quando a gente já tinha saído do ensino médio, ela estava no meio do terceiro ano. Ela passou no vestibular junto comigo, a gente entrou no mesmo semestre na faculdade, mas ela não tinha nem concluído o ensino médio, eu já estava fazendo o cursinho há 2 anos. Mas, enfim. Então, depois disso, ela acabou se mudando para o Japão, ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Se formou engenheira e hoje trabalha no setor de tecnologia e está enveredando aí pelas águas de Instagrammer de educação financeira. Então, antes de passar a bola para você, Marília, seja muito bem-vinda, obrigado pelo teu tempo. E queria te perguntar, então, quem que é essa Marília Melo? Tá mudo, seu microfone tá mudo. Viu? Por isso que eu não gosto de ficar mudando e desmudando o tempo todo, mas vou deixar aberto aqui, então. Obrigada, Gabriel, pela introdução, né? Como você falou, meu nome é Marília Melo, é o mesmo Instagram, né? @MaríliaMelo. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu adoro aprender, adoro os números, né? Me dou muito bem com os números, né? Aprendi finanças vivendo em 3 países diferentes, né? Eu morei no Brasil até os 19 anos, depois fui para o Japão, morei, como você falou, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos do governo japonês e estudei, era para ser só 3 anos, né? Fazer um curso profissionalizante lá, mas acabei terminando o curso profissionalizante, aí estendi mais 12 anos, terminei a minha graduação em ciência da computação. Estendi mais 2 anos, né? Terminei o meu mestrado em ciência da computação e comecei a trabalhar no Google lá no Japão e trabalhei lá por 5 anos. Então, quando eu percebi que era para ser 3 anos, acabaram sendo 11 anos. Fiquei 11 anos no total no Japão. E faz 3 anos que eu mudei para os Estados Unidos, né? Que eu moro aqui na Califórnia, aqui no Vale do Silício, né? Com a mesma empresa. Sou engenheira do Google ainda. E agora, durante esse ano da pandemia, né, que a gente não pôde sair muito, que não pôde fazer coisas diferentes, eu decidi virar Instagrammer, né? Eu acho que eu tenho uma experiência com uma facilidade com números, né? Depois de eu ter feito meu imposto de renda em 3 países diferentes, em 3 línguas diferentes, eu falei assim, não, eu acho que eu finalmente estou entendendo disso aqui. E decidi abrir meu Instagram para conversar mais sobre isso, para passar um pouquinho desse conhecimento e ver o que as pessoas estão precisando, que eu poderia ajudar nesse caso, né? Com certeza, é um ativo em alta demanda, né? Educação financeira agora no Brasil com taxa de juros Selic a 2%, né? Coisa que a gente nunca viu, né? Nesse século, talvez. Enfim, e aí agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, uma coisa que é mais lá de trás. Eu lembro que quando você foi para o Japão no início, você foi fazer um curso técnico, né? E aí, em algum momento, que foi assim, eu fiquei um pouco confuso naquela fase, você parece que migrou do curso técnico para a graduação. E aí, nessa transição, você, se não me engano, acho que chegou a fazer vestibular. Como é que foi isso? Você fez um vestibular em japonês, no Japão, concorrendo com os japoneses. Como é que foi isso? Foi exatamente isso, né? Esse curso que eu ganhei na Bolsa do Japão era 1 ano para estudar japonês e os outros 2 eram curso profissionalizante. Mas depois desse curso profissionalizante, se eu quisesse continuar para terminar a graduação lá, eu tinha que fazer o vestibular, né, japonês. E aí, esse vestibular é um estilo diferente que eles têm lá, que eu já entro no 3º ano da graduação. Então, eu fiz os 2 anos de curso profissionalizante e aí depois já comecei a graduação no 3º ano da Universidade Japonesa, né? E aí eu tive que fazer vestibular em japonês. As principais matérias que eram matemática, né, ciência da computação, programação e inglês, né? E a prova de inglês dele era assim, você fazia a prova tinha um texto em inglês e você tinha que responder em japonês sobre a prova. Então foi bem puxado, né? Foi algo que
aquele negócio, né? Eu não sabia que eu era capaz e fui lá e fiz. Eu falei assim, pô, isso aqui que eu quero. Então, né, passava todos os dias sentada estudando e deu certo, graças a Deus. Pô, que curioso, né? Então, além de ter uma experiência profissional e acadêmica, você ainda teve essa experiência de fazer um vestibular aí em outra língua, né? E, enfim, ter uma experiência internacional muito interessante. E deixa eu te perguntar, então, aproveitando sobre esse contexto internacional, e a questão dos investimentos? Você chegou a fazer algum tipo de investimento durante o seu tempo no Japão? Como é que é o processo do estrangeiro para poder investir lá dentro do Japão? Em todo lugar do mundo, você quer dar dinheiro, quer investir em algum dinheiro e ninguém vai reclamar de onde você veio, né? Então, a questão de ser estrangeiro nunca foi um problema muito grande lá. Mas o Japão é um país que vive em deflação, né? Então, essa foi uma experiência também que eu vim do Brasil, que tinha hiperinflação, né? Que você ganhava o dinheiro no começo do mês, no final do mês já estava valendo menos, para o país da deflação, que no Japão é quando você... eu morei no Japão por 11 anos, né? A cada 2 anos que eu renovava o meu aluguel, o aluguel ficava mais barato, né? É algo que você nunca imaginaria isso acontecendo no Brasil, mas esse é, na prática, a vida de viver um país em deflação. E o Japão os japoneses, né? O Japão é um país muito... associado ao dinheiro, eles gostam de ter o dinheiro fixo, gostam de ter o dinheiro em casa, né? As notas mesmo, notas do iene são bem grandes, assim, né? Eles gostam do dinheiro vivo, né? Então, existe um programa muito forte de incentivo aos investimentos no Japão. Eles têm um programa que eles copiaram do modelo britânico, inclusive, que chama NISA, N-I-S-A, que significa Nippon Individual Savings Accounts. E o que é essa NISA? É um programa que eles incentivam as pessoas, pessoas comuns, né, pessoas de CPFs físicos, a investirem na bolsa e todo o seu rendimento, todo o que você conseguir nessa conta, você não precisa pagar imposto. Né? Então, desde o começo, assim que eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, qual que é a melhor forma de economizar? É não pagando imposto. Então, eu já comecei a utilizar a NISA lá, enquanto eu estava lá, e fazia meus investimentos lá, vendo como o mercado é diferente, né? Analisando a maioria dos livros que eu li de finanças, tudo que eu via, que eu aprendia, era voltado para o mercado americano, né? Mas o mercado japonês é bem diferente. Mas apesar disso, eu sempre tive uma experiência com fundos de ações, né? Investir no mercado inteiro. E eu fazia isso também lá no Japão, vendo um pouquinho como que eu poderia diversificar os fundos, né? Quais os rendimentos, mas era algo que eu aprendia muito, então eu gostava muito de fazer enquanto eu estava lá. Legal. O Nikkei, né, e a história da Bolsa Japonesa é uma história muito interessante, né, que viveu o auge ali no final dos anos 90. E desde o final dos anos 90 que parece que o Japão está nessa eterna deflação, né? Na economia mundial muito se fala desse Exatamente, processo de japonização econômica, né? Que você fica muitos anos com uma estagnação e enfim. Eles chamam isso de, se você for procurar, inclusive na internet, tem algo chamado a década perdida. E no próprio, por exemplo, no artigo da Wikipédia que fala da década perdida, eles falam os 20 anos perdidos. E agora, recentemente, né, os 30 anos perdidos. Porque desde o final dos anos... desde o começo dos anos 90, né, desde 1990, 91, eles tiveram uma bolha muito grande e estão se recuperando até hoje disso. Então, as pessoas se preocupam muito assim, o Brasil está em crise, né? E agora, o que vai acontecer? O PIB está diminuindo. Mas o Japão já está há 20, 30 anos aí tentando se recuperar dessa bolha, mas mesmo assim os negócios não param, né? As pessoas não param. Então, não eu vi muito isso lá, porque não é porque um país está em crise que não tem como você lucrar, que não tem como você investir em alguma coisa, né? A questão é a gente tem que entender o macro para poder operar no micro, né? E isso fez muito sentido lá para mim. E o Japão é uma das coisas mais fortes no Japão é a moeda, né? Não só as pessoas gostarem do dinheiro físico, mas o iene é uma moeda muito segura, né? Enquanto eu estava no Japão, eu passei pela crise de 2008, 2009, quando eu estava lá, e vi que quando eu precisava mandar ou receber dinheiro do Brasil, o meu poder de compra, digamos assim, com o iene mudava muito. Né? Porque durante a crise todo mundo procura comprar o iene, então o iene estava muito valorizado. E era engraçado porque nessa época eu comecei também a mexer um pouquinho com foreign exchange, né, FX,
que as pessoas chamam, que você compra, você operar com o valor da moeda em si, né? Eu comprava em iene hoje, né? E aí queria vender daqui a uma semana para ganhar essa diferença de valorização do iene ou de qualquer outra moeda. Né? E foi aí que eu aprendi o poder da utilidade de um stop, né? De saber quando você vai parar tanto suas perdas quanto seus ganhos, né? Eu aprendi da pior maneira possível, porque o foreign exchange também é 24 horas. Então, as coisas aconteciam enquanto o Japão estava dormindo, e eu acordava já com uma mensagem lá de stop, assim, ó, você perdeu tantos ienes. E como o iene é a moeda diferente, era em milhões, né? 1 milhão de ienes, que seria, na verdade, tipo assim, 100 mil dólares, digamos. Então, parece que você tem muito mais e perde muito mais, né? Então, é algo que chama os olhos, assim, e faz a gente ficar mais atensiva, prestar mais atenção, né? Ao como a gente sabe com a moeda também. E é incrível a história da moeda japonesa, né? Porque o Japão, ele é o país mais endividado do mundo em termos de percentual do PIB. Né? A dívida dele acho que chega a 200% do PIB, mas ao mesmo tempo ele tem uma nota boa de avaliação de risco, né? De calote, porque justamente é uma dívida que ele tem com ele mesmo, né? A poupança interna dos japoneses é tão alta que financia o próprio Estado, né? Ele tem uma dívida com ele mesmo, né? Isso é muito interessante. E o ien, com certeza, sempre tem sido um ponto seguro aí nessas crises, né? Eu vivi essa experiência, né? Porque quando eu cheguei no Japão, eu fui abrir... A primeira coisa que eu fiz no primeiro dia que eu cheguei no Japão era abrir uma conta corrente. E sabe onde eu abri a minha conta corrente? Nos Correios. Na época, né, os Correios ainda eram associados com os bancos, que eram um órgão estatal do governo ainda, que era o maior banco japonês, era do governo, que gerenciava os dois, né, tanto os Correios quanto os bancos. Esse banco, né, o Banco do Japão, né, era um órgão do governo ainda. E enquanto eu estava no Japão, eles privatizaram isso. Eu lembro de ter esse processo de privatização lá, de quando os Correios deixaram de ser algo apenas do governo, mas assim criou uma empresa, e aí a dificuldade que eles tinham de colocar, as pessoas sempre têm dinheiro na poupança lá, a maioria das pessoas tem dinheiro na poupança, mas a maioria tem dinheiro em casa mesmo, né? Então eles tinham muito essas campanhas de traga seu dinheiro para o banco, né? Para o banco poder utilizar esse dinheiro de outras diversas formas. E foi um processo bem interessante de acompanhar. É curioso isso, como a questão cultural faz esse traço tão marcante na economia, né? E aí, vem cá, então aí você chegou a um determinado momento, daí saiu do Japão e foi para os Estados Unidos, né? Culturas de investimento radicalmente diferentes, né? Um super poupador, o outro super gastador. E como é que foi isso na sua experiência individual? Você mudou o seu jeito de pensar depois de conhecer a experiência americana ou você só reafirmou seus princípios aí como investidora? Foi bem diferente, porque como o Japão é o país da deflação, quando eu consegui a poupança que mais rendia no Japão rendia 0,1%. Né? Imagina, uma poupança rendendo 0,1%. A gente acha que no Brasil, né, 2% é muito baixo, os juros estão muito baixos, como é que vai fazer com a renda fixa? Mas no Japão, quando você conseguia 0,1%, você conseguia muito. Então, o que isso me ensinou? Que melhor do que investir é economizar. Né? Então, foi uma época que eu fiz o meu planejamento financeiro, né? Comecei a colocar no papel quais eram as minhas metas de longo, médio e curto prazo e vi que eu poderia me organizar para chegar a isso. A melhor forma de me organizar para chegar nesse ponto seria traçando as metas e economizando para atingir elas. Saber quanto, por exemplo, eu nem era casada ainda, mas eu sabia que eu queria ter filhos, então quanto que custa ter um filho, né? Nesse sentido, quanto que custa a educação? E eu colocava tudo no papel e falava, olha, se eu tenho 10 anos para chegar até esse ponto que ele vai estar estudando numa escola, quanto que eu teria que economizar por isso? Então, passar esse tempo no Japão foi essencial para me aprender a primeira grande lição de qualquer investidor, de qualquer pessoa que entende de finanças, que é economizar. Né? Se eu não economizasse, não adianta nada eu investir milhões, porque eu ia estar sempre perdendo esse dinheiro. E aí, com essa lição, quando eu vim para os Estados Unidos, ficou muito melhor de colocar em prática, porque aqui sim, aqui os rendimentos, né? A Bolsa Americana, desde 1802 até 2018, a média de retorno dela é de algo em torno de 7%. Né? Eu saí de um lugar que a poupança rendia 0,1% para um lugar que a Bolsa dá, em média,
né, 7%, né? Depois da crise de 2008 ficou algo em torno de 6,7%. Mas, então, isso me deu... eu já sabia o mais difícil, que era economizar, e aí agora me deu mais liberdade de poder investir de formas mais agressivas, né? Realmente investir na bolsa, investir em algumas bonds, né? Alguns debêntures aqui também, para poder balancear, mas... E tranquilidade. Então, o planejamento financeiro aqui é muito forte, né? As pessoas falam muito de dinheiro. A maior parte dos meus conhecimentos eu trouxe do trabalho, né? Meus colegas de trabalho, a gente tem uma lista de e-mails que fala de planejamento financeiro, uma lista de e-mails que fala de investimentos, e o pessoal troca as ideias lá. Então, ter essa variedade de ideias, esse lugar onde você pode conversar com outras pessoas sobre isso, enriquece muito a todos, né? Então, pela perspectiva de investimentos, foi excelente fazer essa mudança para cá agora e poder colocar em prática tudo que eu tinha aprendido só na teoria no Japão, né? Porque lá é um mundo totalmente diferente daqui. Legal. E agora falando um pouco mais em termos acadêmicos, daí você então entrou para a área de computação, né? Aí você fez um mestrado, se não me engano também. E aí o que você pensa para o futuro em termos acadêmicos, assim, enveredar para a área de finanças e estudar a parte acadêmica ou está mais focada na parte de mercado? Como é que você pensa o seu futuro acadêmico? É bem interessante porque de certa forma, né, hoje em dia eu trabalho no Google, é a minha única fonte de renda agora, mas eu sempre penso assim, nossa, eu precisaria de uma outra fonte de renda também, né? Então, qual que poderia ser essa segunda fonte de renda? E aí, a parte de finanças é algo que eu sempre adorei, né? Sempre gostei muito. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso de análise técnica em 2004, né? Enquanto eu ainda estava no ensino médio no Brasil. E começava a aprender falar disso, né? Entender e tal. Então, eu vi que eu poderia falar sobre isso para outras pessoas também. Na questão de parte acadêmica, atualmente o meu foco agora é conversar com mais pessoas sobre isso e ver como eu posso ajudar as pessoas e quem sabe no futuro conseguir colocar isso como uma segunda carreira, né, que é o que a gente fala. Mas no momento a minha prioridade acadêmica seria mesmo a educação para os meus filhos, né, não para mim. Que agora eu tô com 2 filhos em casa, então por exemplo, a universidade nos Estados Unidos é uma coisa muito cara também, né? Então eles, depois que a gente tem filho, né, eles passam a ser a prioridade. Então, a minha prioridade agora, existe ferramentas aqui, né? Existe um fundo aqui que chama 529, que é exatamente para as pessoas investirem com objetivo de financiar a educação dos filhos, né? Então, eles seriam o meu próximo objetivo agora no médio prazo é financiar a educação deles. E aí, a melhor forma de fazer isso é eu poder aprender mais sobre finanças, né? E colocar em prática esses conhecimentos. Não, a questão cultural aí é muito importante, né? Eu lembro quando eu trabalhava muito em agência, que a gente falava com os clientes, né? Que, pô, nos Estados Unidos a cultura essa questão do investimento é tão consolidado que, pô, o cara, a primeira coisa que faz, sai do hospital com a certidão de nascimento, já vai abrir um fundo de aposentadoria, um fundo de previdência para fazer financiamento da educação do filho, ou, enfim, né? Financiar uma viagem. Então, a cultura de poupança, né? De você fazer algo com longo prazo, né, colocar o tempo a seu favor, é muito forte aí nos Estados Unidos, né? Quem sabe um dia a gente ainda chega nesse nível. E agora te perguntando uma questão mais desse aspecto cultural, para você começar a investir aí, aqui no Brasil a grande maioria, quem investe, mais de 90% faz via banco, né? Poucos usam corretoras como a XP, enfim, usam agentes independentes. Aí nos Estados Unidos você sentiu mais facilidade? Você foi direto para um banco? Você usa alguma corretora? Como é que você fez esse operacional? Para a questão de investir, aqui não é muito difícil. Não, são difíceis os bancos. Existem bancos, né, que você pode investir pelo banco também, mas a maioria das pessoas procuram a corretora mesmo. E a maioria dos bancos são bancos e corretoras, né? Então, eles têm essas duas funcionalidades para ficar mais fácil. E é algo que isso eu via no Japão também. Então, imagino que talvez com o tempo chegue no Brasil. Mas a questão é que a maioria dos bancos, dos grandes bancos, tem as taxas muito altas, né? E isso é em todo lugar do mundo. Mas aqui a maioria das pessoas, pelo menos ao meu redor, né? Claro que
uma parte selecionada apenas nos Estados Unidos, né, não como média geral, mas muitas pessoas aqui investem pela corretora e investem, a maioria das pessoas que eu converso hoje em dia, investem no mercado inteiro. Né? São algumas poucas pessoas que investem em fazer o stock picking, né, que a gente chama de escolher, de analisar quais ações e tal, mas essas pessoas são as pessoas que geralmente vivem disso, né, que estão mais nesse movimento de, não, vou trabalhar, eu trabalho com o mercado financeiro, eu estou falando só isso, passo o dia todo falando nisso. Mas a grande maioria das pessoas, por pouco que elas entendam no mercado, investem no mercado inteiro por meio de ETFs, né, ou mutual funds, que existem muitas opções para todas as pessoas. E isso facilita, né, a entrada de pessoas que, mesmo que não entendem muito, não querem, não tem muito tempo para poder estudar as questões do mercado, podem investir no mercado inteiro e, de forma como eu falei, né, se a média do mercado americano é de 7% em 200 anos, as pessoas sabem, né, que se você colocar isso no longo prazo, você vai ter um rendimento muito melhor do que investir numa poupança só, por exemplo. Né? Então, mais pela falta de previdência, me fugiu a palavra. Cultura de previdência. Política de previdência, Mas pela falta de política de previdência, as pessoas sabem que elas precisam bancar a sua aposentadoria. Então, é muito forte aqui o movimento de quanto você tem para sua aposentadoria. Quando você eu já encontrei com alguns planejadores financeiros aqui, e essa é uma das primeiras perguntas que eles te fazem. Qual é o seu plano para a aposentadoria, né? Porque planos para financiar os estudos, por exemplo, existem várias outras alternativas, mas empréstimos e tudo, mas planos para financiar a sua aposentadoria, é só você que vai conseguir. Ninguém vai te dar um plano para você financiar a sua aposentadoria, né? Então, tem mesmo essa visão mais de longo prazo aqui. E algo simples de se notar isso, quando você pergunta o salário de uma pessoa aqui nos Estados Unidos, eles falam o valor anual, né? E no Brasil, a gente ainda fala só o valor mensal. Eu conectei, assim, eu fiquei imaginando como que isso influencia, né? As pessoas não pensam muito mais além do mês, né? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas já pensam no ano. Quanto que eu vou ganhar no ano? E do ano, quanto que eu vou poder tirar para investir, tirar para economizar e tal. Essa visão do agregado muda radicalmente a perspectiva, né? Quando você enxerga aquele total, enxerga o quanto que aquilo pode influenciar. E aqui, eu acho que a gente também ainda vai amadurecer muito o nosso mercado para chegar nesse nível de investimento passivo, né? Que o pessoal fala, vou comprar fundos de índice, né? Que são chamados ETFs, ou fundos de ação ligado a algum índice específico. Então, a gente ainda está num processo de amadurecimento, a gente ainda está saindo da poupança, ainda está começando a achar ruim a renda fixa depois que caiu, para começar a ter mais apetite, né? Então, em termos de cultura, a gente ainda está no começo. É importante destacar que agora, recentemente, bateu 3 milhões de CPFs na Bolsa aqui, né? Enquanto nos Estados Unidos já são mais de 150 milhões, né? Através dos fundos de previdência, esses fundos de poupança para estudos, né? E também destacar aqui que, eu não sei como é que é isso, se puder também fazer esse panorama, mas a parte de gênero aqui agora deu uma grande disparada no número de mulheres na Bolsa, né? A gente atingiu, acho que 700 mil mulheres com cadastro ativo na Bolsa. E aí nos Estados Unidos, como é que é? É disseminado? É equilibrado a presença das mulheres, você sabe dizer? Na verdade, essa questão da desigualdade, né, de gênero é universal, né? Em todos os países você vai encontrar isso, em algumas formas menores e outras de formas maiores. Aqui, tanto no Japão, por exemplo, é muito comum as mulheres, depois que casam e têm filhos, começar a ficarem só em casa, não trabalharem mais, né? Aqui nos Estados Unidos, por uma questão de necessidade mesmo, né, as mulheres têm que trabalhar, então elas têm mais envolvimento direto com o dinheiro, com o mercado, né, com essa geração de valor, porque elas precisam trabalhar, né, para poder sustentar a casa em si. Então, aqui você vê muito mais mulheres, né, falando sobre isso. Existem vários grupos dentro do meu trabalho também e vários lugares, né, para poder dar esse poder, né, desvendar esse poder das mulheres que elas têm. Mas mesmo assim, né, imagino que a grande maioria das pessoas, mesmo, por exemplo, na lista de e-mails que eu falei do meu próprio trabalho, a maioria das pessoas que estão ali discutindo são homens, né? Mas aqui as pessoas têm muito mais chance de acesso a essa informação, né? Então, é algo que ainda, com certeza, deve crescer muito,
Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma crise como o coronavírus está muito em destaque aqui como isso afeta a maioria das mulheres, porque as pessoas que estão tendo que trabalhar e fazer o homeschooling ainda aqui agora, né, colocar os filhos em casa, as mulheres têm que arrumar casa, têm que cuidar dos filhos, têm que trabalhar e ainda pensar em investir em alguma coisa, né? Então, é uma desigualdade muito grande ainda em todos os lugares e que muitas vezes nem o próprio mercado, nem os próprios empregadores ainda sabem lidar isso, né? Como facilitar isso. Eu acho que a melhor forma de mudar isso, de colocar, né, dar mais chance para as mulheres, é colocarem os homens para ajudarem, não para ajudarem, para fazer a sua parte também, né? Aqui na minha casa, eu até mostro lá no meu Instagram, o meu esposo é quem cozinha, sabe? Ele que faz o almoço e jantar, né? Eu cuido da casa, cuido das crianças e tal, mas é ele que cozinha pra gente, né? Então, a gente tem mais essa divisão e a gente fala de oportunidade de como os dois podem trabalhar de forma mais sustentável para os dois, né? Entendi. Não, legal. Pô, muito interessante. Com certeza, se dividir o fardo, fica mais leve para todo mundo, né? Então, agora a gente está caminhando para o final do nosso papo, Marília. Deixa eu te perguntar em relação à sua visão de futuro, assim. Como é que é a sua visão de sonhos hoje? Quais são os seus grandes sonhos, tanto pessoais quanto profissionais? Ótima pergunta. E eu comecei falando disso no meu Instagram, inclusive, que um dos meus objetivos, né, umas metas que eu tenho, é de fazer FIRE. Né? Aqui nos Estados Unidos é um movimento que tem sido muito grande, falando Financial Independence, Retire Early, né? Que é as pessoas conquistarem a independência financeira para se aposentar mais cedo. Né? Eu, especificamente, não tenho ainda planos de aposentar mais cedo, porque eu, querendo ou não, eu adoro trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, mas eu quero ter essa independência financeira, de poder falar, de ser dona do meu horário, sabe? De falar, não, agora eu quero ficar com os meus filhos, agora eu quero ficar no Instagram, agora eu quero cuidar da casa. Então, se eu tiver uma renda, né, que vai me sustentar sendo gerada com os meus investimentos, esse é um dos meus grandes objetivos de poder atingir essa independência e aí sim, né, ver onde eu quero gastar o meu tempo e onde eu posso colocar, voltar minhas energias para formas mais úteis, não só para mim, mas como para o meu público, né, para o pessoal do Instagram com quem eu posso ajudar de outras formas também. Então, mas e no futuro você se enxerga o quê? Tendo um instituto de educação, tendo uma gestora, indo para o mercado financeiro? Tem algum norte assim já em vista? Boa pergunta. Eu não, por enquanto, não imagino, não. Eu acho que eu quero poder levar esse conhecimento para muitas pessoas, né? E eu ainda tenho que sentar um dia para colocar como que seriam esses planos, esse futuro, né? Que eu imagino ter. Mas uma das formas seria mesmo de abrir tirar a certificação, né, de Financial Planner, né, que é uma certificação famosa, não só aqui como no Brasil, também imagino, e poder ajudar pessoas de mais formas. Um ponto muito importante é que a certificação, as consultorias, né, seria algo de ajudar pessoas individualizadas, é um pouco limitante, né? Então, eu penso, como, né, trabalho no Google, então sempre penso em escala. Como que eu posso fazer para ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, as redes sociais têm muito disso agora. Ele te dá essa opção de escalar, né, tanto a sua entrega de conhecimento, de material, quanto as pessoas que você está beneficiando também. Então, eu acredito muito que as redes sociais vão ser parte um pouquinho aí desse futuro para poder entregar esse conteúdo para quantas mais pessoas possíveis, né? E aí, talvez, né, depois vou tirar uma certificação, você é dona da minha agência, mas a forma de entregar esse conteúdo provavelmente vai ser por meio das redes sociais. Poxa, muito legal. Então, estamos chegando ao fim. Queria te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, te parabenizar pela grande trajetória de sucesso, né, pelo teu crescimento e que você ainda consiga atingir muitos sonhos, né? Então, te passar aí para as tuas últimas palavras. Obrigada, Gabriel. Adorei participar dessa entrevista com você, né? Eu acho que dá gosto de ver também a forma que você está colocando seus conhecimentos, né? Dividindo
as suas habilidades que você tem com as pessoas, né? Eu sei que você é um excelente gestor e assessor também, e espero que a gente possa continuar ainda se ajudando cada vez mais nessa caminhada, né? Eu tô lá com o meu Instagram, eu sei que você também está começando no seu agora, né? Começando com esse programa, e estou ansiosa para ver os próximos passos que a gente vai dar nessa caminhada. Show de bola, gente. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Segue lá no Instagram, grmelo007. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.